Seja muito bem-vindo nessa aula. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como usar o estresse ao seu favor. Sim, eu já quero quebrar aqui vários paradigmas em relação ao hormônio chamado cortisol. Até me ajeitei aqui na cadeira porque o negócio vai ficar sério. E eu quero advogar aqui a favor do cortisol na sua vida. E você está falando, Roberto, você é doido, Roberto. Eu tenho muito cortisol na minha vida aqui. Já estou estressado, já estou ansioso, estou tendo pânico e você ainda quer aumentar o meu cortisol? Sim, eu vou te dizer por quê. O cortisol, ele tem um papel essencial na sua sobrevivência. Por quê? Porque o seu cérebro não consegue armazenar gordura. Então, o seu cérebro ele não é capaz de gerar energia. Ele não é capaz. O que é que o seu cérebro é capaz de fazer? Ele é capaz de mandar sinais para o seu corpo para fazer com que você mantenha a energia vindo para o cérebro. Então, em momentos de estresse, momentos de ansiedade, é o seu cortisol que faz com que você pare de digerir alimento, que você pare de, até mesmo assim, pare de controlar seus movimentos ali no intestino, pare de fazer qualquer coisa, de recuperar qualquer corte ou problema que você tenha para continuar mandando energia para o cérebro. A prioridade do cortisol é te manter vivo e manter o seu cérebro funcionando. E é isso que o cortisol é. Ele é um mecanismo de sobrevivência criado pelo seu próprio corpo para te ajudar. Então ele é seu amigo. Mas, como todo aquele amigo valentão, que ele vai te ajudar a lutar contra os perigos que te cercam, né? Que pelo menos eu, quando na época de escola, sempre gostava de ter um amigo valentão, porque ninguém mexia com você. Se o valentão da escola é seu amigo, ninguém vai mexer com você, é ou não é? Da mesma forma, o cortisol. Ele é o valentão da escola. E você quer ser amigo dele. Porque se você não quiser ser amigo dele, ele pode piorar a sua vida. E está piorando a vida de muita gente. E aí que eu entro também em outra história. Só vou falar outro benefício aqui do cortisol que ninguém fala. E eu não estou pegando essa ideia de mim. Eu vou até ver aqui essa ideia que vem de um doutor chamado John J. Ratey. E esse doutor John J. Ratey, ele fez um capítulo inteiro sobre um livro dele chamado Spark. E ele está falando sobre a importância do cortisol. Só vou falar mais um benefício do cortisol aqui, para você ver como o cortisol é importante. Quando você está estudando alguma coisa, quando você está pensando na solução de algum problema, o seu cérebro ele manda cortisol para você poder ter altas doses de energia. E, quando bem usado, o cortisol ele faz com que você tenha ali um foco monstro. Entendeu? Ele tem um foco gigantesco. No entanto, se você trata o cortisol como inimigo, o cortisol ele vai abrir o seu foco para você focar em 1000 coisas ao mesmo tempo e você perder o controle das suas emoções. Então aí você deve estar se perguntando, Roberto, será que o cortisol é bom ou não é? Esse curso era para ajudar a gente a resolver o problema de ansiedade e estresse, e você está querendo que a gente cause mais cortisol? Olha, cortisol, existe muita diferença entre estresse crônico, que é a pessoa que está 24 horas por dia produzindo altas doses de cortisol, e estresse agudo. O que é um estresse agudo? Quando você tem um estresse muito grande, vai dar um pico gigantesco de cortisol, que é o que acontece no ataque de pânico, mas depois ele desce. E quando ele desce, você vai sentir um relaxamento muito grande. É o que muitas pessoas que têm um ataque de pânico têm. Depois elas estão acabadas ali, elas estão suadas, estão acabadaças, né? Então a gente tem que aprender a controlar esse estresse para ele não controlar a gente. Antes de eu te dizer como que se controla o estresse, eu preciso que você deixe um like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, esse curso aqui, porque eu estou gostando muito de fazer ele e espero que você esteja gostando também. E o que eu quero falar aqui, antes de passar a explicação, é um fato que muitas pessoas, quando você vê notícias, noticiários no geral, você vê assim, notícias como casos de ansiedade cada vez maiores no século XXI. Ansiedade, o mal do século XXI. Estresse, o mal do século XXI. Nunca as pessoas foram tão estressadas e sofrem de tantos problemas mentais. Quando você vê isso, o que é que isso causa? Causa uma sensação de que a nossa geração, é a pior geração da história da humanidade. Mas eu quero te dizer que o estresse, a ansiedade e a depressão sempre esteve conosco. Um caso de depressão de uma pessoa que foi presidente dos Estados Unidos. Ela é muito famosa, essa pessoa, é muito famosa essa pessoa. E ele foi responsável por unir o país. Eu não sei bem sobre a história dos Estados Unidos, mas eu sei bem que esse presidente fez toda a diferença na Guerra Civil. Foi o presidente Abraham Lincoln. Naquela época, ele tinha casos de depressão profunda, isso sendo o presidente dos Estados Unidos. No entanto, naquela época, não sabia que era depressão. Então, pensava que era apenas uma coisa chamada melancolia. Ele é uma pessoa triste e é assim que era a vida dele, que é uma pessoa triste, ponto final. Só que hoje, existem estudos que tratam para saber o mal por trás dessa sensação e por isso que descobriram que ele tinha depressão.
Aí vamos supor agora ansiedade. Hoje a gente tem ansiedade, se vai sobreviver amanhã, se quer que vai acontecer. Mas eu quero que você volte a 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás. Imagina só que você é uma pessoa vivendo no campo naquela época. Se você não vai caçar, você vai morrer de fome. Se você tem filhos, você precisa cuidar da sua família. Você não sabe se vai chegar alguém, vai invadir a sua casa, pegar a sua mulher ou o seu homem e vai roubar os seus filhos de você. Você não tem lei que vai te proteger, você não tem hospital. Se você comer uma coisa, ficou engasgado, você vai acabar morrendo por causa disso. Então, pode vir um animal invadir a tua casa. Imagina aí como que era essa vida, né? 5.000 anos atrás. A esposa ou o marido pode dizer, oh, eu vou ali, e simplesmente eles podem fugir, você não vai saber se um animal atacou ele ou se ele fugiu de casa. Você não tem controle sobre isso, não existe celular nessa época. Se você é um agricultor, eu acho que você já entendeu o ponto que eu quero chegar aqui. Ansiedade e estresse sempre teve na nossa sociedade, e é uma coisa que enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, sempre vai ter. Não é porque agora os jornais falam sobre que o estresse, ansiedade, depressão, o mal do século XXI, que isso é uma coisa nova. Não, sempre teve. Então agora que você sabe que o seu cérebro ele vai produzir cortisol, vai se estressar, e que isso é a coisa mais normal do mundo, e que até mesmo benéfico, você vai querer controlar isso. E é isso que eu vou te ajudar a fazer. No entanto, eu preciso cimentar mais ainda essa crença dentro de você, porque acho que você não ouviu isso em lugar nenhum. O que as pessoas falam é, quando você está estressado, vai descansar. Quando você está ansioso, vai descansar. Quando você tem pânico, vai descansar. Mas quando você descansa, olha só o que é que acontece com o seu corpo. O seu corpo ele foi feito para te deixar confortável. Então você cria uma zona de conforto na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Quando você tem um ataque de pânico, ansiedade, e ao invés de você lidar com isso do jeito que eu vou te falar, que eu estou te ensinando aqui neste curso, mas você lidar tentando diminuir a ansiedade, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a sua sensibilidade à ansiedade. E assim que as pessoas que têm agorafobia, as pessoas que têm síndrome do pânico, elas acabam sofrendo. Se você caiu de paraquedas aqui, você está vendo apenas esse vídeo, quero que você saiba que isso daqui é apenas uma peça de um curso inteiro. Veja aqui a playlist completa, ok? Para você não perder e entender o raciocínio por detrás do que eu estou falando aqui, tá? Então, quando você tem um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, vai acontecer que a sua zona de conforto ela vai diminuir. E o seu cérebro, ele é muito esperto. O seu cérebro ele foi feito para te manter vivo, ele não foi feito para te fazer feliz. Então, ele vai transformar uma memória, até mesmo uma memória boa, assim como eu tinha memória em relação ao cinema. Eu tinha memórias super agradáveis em relação ao cinema. Eu ia no cinema desde quando eu era criança. Na aula passada eu falei, né, sobre o meu primeiro ataque de pânico. Mas, o que aconteceu? Aconteceu que eu tinha umas sinapses assim, ó, relacionadas a boas memórias com a síndrome do pânico. Mas o meu cérebro ele falou assim, olha, o cinema não é boa para sua sobrevivência. Então desfaz essa boa memória aqui e cria outra aqui em cima, relacionado a cinema causa morte. Não vá no cinema. Então, ao fortalecer essa conexão de que cinema vai me causar um ataque de pânico, por isso eu não vou ao cinema, isso vai fazer com que essa memória torne-se mais forte. É uma chamada memória de sobrevivência. É por isso que você não vê aí adultos metendo o dedo na tomada, né? Sendo que criança já meteu o dedo na tomada muitas vezes, ou alguma vez, né? Por quê? Porque isso daí causou uma memória de sobrevivência gerada pelo seu cérebro. E aí o que é que acontece? Toda vez que você tiver um ataque de ansiedade, uma crise de pânico, por exemplo, medo de avião, medo de claustrofobia, medo de lugares abertos, lugares fechados, medo de sair na rua, isso daí vai te deixando cada vez mais o seu corpo sensível ao estresse. E aí vai gerando cada vez mais memórias de sobrevivência. E isso daí vai impedindo as pessoas de viver a sua vida. Mas o cérebro é muito mais esperto do que isso. Mesmo que você enfrente o seu medo, o que é que ele vai fazer com você? Ele vai fazer o seguinte, tá, tu vai mesmo ir no cinema, então tu vai ver o que é que eu vou fazer contigo, porque eu não quero que você morra, quero que você fique confortável. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai te dar um ataque de pânico assim que você estiver na porta do cinema, porque ele vai meter um gatilho, vai colocar uma coisa chamada gatilho mental, que na hora que você estiver lá no cinema, no caso como eu estive várias vezes, você vai se lembrar, não do momento, mas você vai ter a mesma sensação, porque essa é uma memória de sobrevivência para você sair do cinema, porque senão você vai ter um ataque do coração. E
você consequentemente vai ter esse ataque de pânico mais uma vez. É assim que é formada a síndrome do pânico, como o pessoal fala, né? E aí você vai chegar um momento que você vai estar preso dentro de casa. Existe uma maneira de você contra-atacar isso. Como? Ao invés de você depender do seu cérebro para lidar com as suas emoções, você pode causar um ataque de pânico de propósito em você mesmo. Como assim, Roberto? Bem, eu vou te falar de 3 formas que você pode gerar uma sensação de estresse no seu corpo sem se sentir em pânico. A primeira delas é respirando. Como assim, Roberto? Olha, eu vou fazer outro vídeo aqui, tá? Sobre uma técnica de respiração chamada respiração do Wim Hof. Essa técnica de respiração do Wim Hof, que você pode achar bem aqui nesse vídeo, ela é uma técnica de respiração que vai te ajudar a ter uma hiperventilação controlada. Aí você está falando, caramba, Roberto, mas ele vai dar um ataque de ansiedade em mim. Não, porque você está controlando. É uma respiração consciente e você pode parar a qualquer momento. Você pode parar, se acalmar e ficar tranquilo. Mas ele vai condicionar o seu corpo a hiperventilar e você vê que, uai, eu hiperventilei, mas está tudo bem. É provável que você vai sentir formigamento nas suas mãos, até uma tontura, assim como no ataque de pânico. Mas como você está criando aquilo, você está treinando o seu corpo para não ter esses problemas. Então, eu vou deixar aqui esse vídeo para você e você pode ver ele, ok? Para você tratar essa parte aí da respiração. Aí nós entramos no segundo modo de você gerar um estresse controlado. E aí que eu volto mais uma vez para o nosso querido doutor do livro Spark, que eu não sei o nome dele, John J. Ratey. O John J. Ratey é um psiquiatra, tá, gente? Inclusive, ele trata as pessoas com remédio, mas ele não só dá remédio para os seus pacientes, mas também ele faz uma coisa, ele receita exercício físico aeróbico, seja natação, seja andar, seja correr, seja uma máquina de spinning dentro de casa, não sei, o elíptico dentro de casa. Ele recomenda que você, todos os dias, se você sofre de pânico, todos os dias, que você faça o seu coração bater rápido de propósito. Por que, Roberto? Porque quando você está batendo o coração rápido, você está ali causando um pânico em você. Só que não é o seu corpo, não é a memória de sobrevivência que está causando. Você está usando o seu córtex pré-frontal para causar esse ataque de pânico em você. Quer uma prova disso? Não tem problema, eu vou falar aqui para você. Recomendo você dar uma lida no livro Spark dele, né? Eu vou deixar aí linkado. Se você também quiser comprar, fica à vontade para comprar o livro, tá aí na descrição, tá? Nesse livro aí, né, ele fez um estudo científico com 3 grupos. O primeiro grupo, ele tratou com antidepressivo, SSRI, né, que é aqueles que ajudam ali na serotonina no sangue, né? Segundo grupo, ele tratou com exercício. Terceiro grupo recebeu um placebo, ou seja, não recebeu nada, né? Olha só que interessante. Durante 10 semanas, ele tratou os pacientes da mesma forma, quer dizer, de formas diferentes, para lidar com ansiedade e pânico. Os resultados vão te deixar assustadíssimos, tá? Vamos falar primeiro do placebo. O placebo, olha só que interessante. Logo na primeira semana, quem tomou o placebo ali recebeu uma ajuda, né? Mudou assim, a sua situação e diminuiu os ataques de pânico e ansiedade, apenas com o placebo. Diria ali que mais ou menos uns 50% diminuiu. No entanto, na segunda, terceira, quarta e quinta semana, os casos de ansiedade e pânico voltaram a crescer. Eles não sabiam que era um placebo, tá? Agora vamos falar do remédio antidepressivo que foi dado para as pessoas para tratar ansiedade e pânico. Quando ele pegou esses pacientes, ele viu que em 2 semanas eles já estavam tendo menos ansiedade, menos pânico, e eles até que estavam conseguindo controlar melhor seus ataques de pânico e ansiedade ali no final das 10 semanas. Infelizmente, muitos efeitos colaterais: impotência sexual, boca seca, falta de energia e motivação durante o dia e falta de foco. Só estou passando os fatos para vocês aqui. Agora vamos ao terceiro grupo, o grupo dos exercícios físicos. Pelo menos 3 vezes por semana eles tinham que fazer exercícios de 30 minutos, de alta intensidade. Mas, como que foi o resultado? Comenta aí para mim nos comentários. Fala aí para mim nos comentários. Você acha que as pessoas conseguiram controlar a ansiedade? Você fala aí, elas conseguiram controlar a ansiedade. Não conseguiram controlar a ansiedade. Fala aí para mim nos comentários. E ele chegou à conclusão, tá? Vou falar agora a resposta. Ele chegou à conclusão de que as pessoas que trataram a ansiedade com exercícios tiveram o mesmo efeito do antidepressivo. Mas tem um porém. Demorou 6 semanas para começar a fazer efeito. Aí você deve estar se perguntando, mas Roberto, por que 6 semanas?
demora tanto tempo para fazer exercício assim? Não. Acontece que muitos deles tinham um problema de agorafobia, que era, eles não conseguiam nem sair de casa para poder correr. E isso é compreensível, tá, gente? Daqui a pouco eu vou falar da minha própria experiência colocando esse método em prática, ok? Eu não estou falando aqui só por falar. Eu coloquei em prática e foi difícil. Daqui a pouco eu vou falar para você a minha própria experiência. Então, chegou no ponto ali no começo, eles não conseguiam, nas 2 primeiras semanas, eles não conseguiam nem andar direito. Então, eles ficavam dando voltas no quarteirão. Ou ficava indo e voltando na frente da sua casa. Aí você deve estar se perguntando, Roberto, eu tenho vergonha. Os meus vizinhos, eles vão falar mal de mim. Aí, Roberto, você passou por isso? Olha, se eu passei por isso ou não, eu vou ser sincero com você. No dia que um vizinho chegar para mim e falar, Roberto, eu te pago 10 mil por mês, tá? 10 mil por mês. Mas, ó, não corre mais na frente aqui de casa não, tá me atrapalhando muito. Na hora que o vizinho chegar para mim e me pagar 10 mil, eu vou parar de correr na frente da casa dele. Mas, como ninguém paga as minhas contas, eu tenho que dar um jeito aqui de me ajudar e resolver meu problema, as pessoas achando ruim ou não. Querendo ou não, calçada é pública, é ou não é? Então, esse é o pensamento que eu tenho para falar para você, tá? Então, fazendo da forma mais simples possível, eles começaram a andar, indo para lá e para cá, 30 minutos, qualquer coisa, corria para dentro de casa e tinha seu ataque de pânico dentro de casa mesmo. Aí, depois de 2 semanas, da terceira até a 4ª semana, andava, mas, ao invés de só andar, alguns momentos assim, pelo menos por 10 segundos, corria. Por quê? Por que é importante você chegar no ponto de correr? Porque quando você corre, você vai estar batendo seu coração bum, 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 bem forte. E aí que muitas pessoas, né, que marombeiros, por incrível que pareça, pessoal, tem muitos marombeiros aí que chegam para mim, mandam e-mail, que pessoas ativas fisicamente, né, elas mandam e-mail para mim, falam para mim que elas são ativas fisicamente, elas não precisam fazer esses exercícios aeróbicos, mas elas têm muita ansiedade e pânico. Na verdade, é porque elas não estão acostumadas a fazer o seu coração bater rápido. Ok? Então, tem esse objetivo de correr. Se você tem um problema, mas eu tenho um problema na minha perna. Então, veja algum exercício aeróbico, elíptico, qualquer coisa que pode fazer com que você acelere o seu coração e você tenha, assim, um ataque de pânico ou ansiedade, só que totalmente controlado. Ok? Então, continuando aqui a explicação. E aí, da terceira à 4ª semana, andava, corria por 10 segundos e depois diminuía. E aí, da 5ª à 6ª semana, fazia pelo menos aquela corridinha assim, jog, né? E ficava andando, correndo, andando. E aí depois da 6ª semana já era corrida normal. E aí você deve estar se perguntando, Roberto, e se eu tiver um ataque de pânico no meio dessa corrida, o que é que eu faço? Uma das coisas que eu faço até hoje, religiosamente, é 2 coisas que eu levo comigo, tá? É o Apple Watch. Eu vejo meus batimentos cardíacos aqui. Você não precisa ter um Apple Watch, você pode... Eu só estou dando uma sugestão, tá? Que eu coloco na minha vida. Se você quiser comprar um Apple Watch, tem um link na descrição aí. E você comprando vai ajudar o canal. Estou sendo sincero com você aqui, tá? Eu vou receber alguma coisa se você comprar usando meu link. Mas também tem outros smartwatches, ou até só dispositivo assim para você ver os batimentos os batimentos do seu coração, que são bem mais baratos. Eu também vou colocar o link aí na descrição. E se você quiser comprar, você compra. Se não, não precisa comprar de jeito nenhum, ok? Outra coisa que eu levo comigo é o meu celular. Para quê? Já combinei com a minha esposa. Olha, eu vou estar correndo. Se eu estiver mal, eu vou te ligar. E, olha, pode ser que a gente só converse. E tudo bem. Mas se eu precisar de você, você pode vir me buscar? Nunca liguei para ela vir me buscar, tá? Mas o fato de ter essa segurança, de saber que eu posso contar com ela, é como se fosse um airbag, né? Às vezes eu olho o celular assim, nunca liguei para ela, tá? Eu olho o celular, que eu olhava, né? Agora nem olho mais. Eu ficar, será que eu ligo, será que eu ligo? Não. Deixa passar um pouquinho. E, nesse momento aí que eu vou falar para você que acho que eu já tive aqui uns 5 ataques de pânico correndo, tá? E eu vi que isso daí é normal, que isso é natural. Todos os pacientes do doutor, né, John Jay, vou chamar de John Jay, que é meu brother, tô brincando, não é meu brother não. Todos os pacientes do John Jay, eles também tiveram um ou outro ataque de pânico. Porque eu vou falar para você, o meu gatilho está relacionado ao coração. Se eu sinto que o meu coração está batendo muito rápido, eu vejo que isso daí é um princípio de um ataque cardíaco. E aí eu já quero ligar para a ambulância, e ir para a ambulância várias vezes, ou você pode ver até aí, vou colocar agora a cena, uma vez que meu coração estava batendo muito rápido, eu fui no médico e tem resultado, né? À toa, tomando soro à toa, né? Para relaxar, só para relaxar, só relaxa, não teve nada, né? Então, para mim foi muito bom correr. Porque eu fui tendo esse ataque de pânico, tinha um ataque de pânico, eu vi um lugar para eu ficar sentado, e eu ficava desse jeito aqui, todo fechado.
focado na respiração, respirando o mínimo possível e sentir aquele ataque de pânico diminuir. E teve uma vez que eu tive um ataque de pânico forte, porque eu tinha tomado café e eu fui correr depois de tomar café. E eu perdi totalmente o controle do meu controle motor. Eu me agachei no meio da calçada, tá? Eu não tenho orgulho de falar disso aqui, mas não posso fazer nada, né? Se isso daqui é pra me ajudar você. Nem minha esposa sabe disso, nem minha mãe sabe disso, porque eu não queria contar pra ninguém. E eu me agachei no meio da calçada. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer. É agora. É agora. É agora, não acredito, eu não devia ter corrido, foi perda de tempo, eu não presto pra nada. E eu cheguei naquela situação e eu vi que eu tava num loop negativo e que eu só ia piorar. Eu tinha visto no meu Apple Watch, eu tava a 197 batimentos cardíacos por minuto nessa hora. Isso daí piorou e muito mais a minha situação, porque eu tava olhando ali, né, pro meu coração e agora que meu coração vai explodir. Mal sabia eu que se o coração ele chega no limite, ele não vai passar desse limite, tá? Você vai ficar tonto, ele vai fazer você parar. O coração ele vai fazer você parar se você é saudável. Por isso que eu falei para você fazer exame de coração logo no começo. Não adianta de nada você querer ser saudável se você não sabe se o coração está bem. Então, se o coração está bem, ele vai chegar no limite. Ele não vai continuar crescendo até explodir, ok? Ele vai diminuir. Isso daí é fisiológico. Seu coração tem limitador. O seu corpo tem limitador. Por isso, quando você está na academia e às vezes trava o músculo, não é porque o músculo chegou na metade. É porque o ácido lático ele está bloqueando o seu músculo de continuar. Então, se você tem um coração saudável, você pode confiar nele. Aí, se você tem esses problemas aí, então você pode pegar mais leve. Mas eu só estou compartilhando com você aquela situação onde eu estava perdendo o controle. E acontece que por perder o controle, eu fiz a única coisa que eu podia ter controle naquele momento. Era respirar. Só que ao invés de só respirar, eu queria calar a boca dos meus pensamentos. Então, eu comecei a respirar assim. Roberto, como assim? Que barulho é esse? Eu tava fazendo só isso. Porque quando eu tô falando aqui, eu não consigo falar aqui em cima. Então, eu tô passando para você já uma dica extra para você colocar em prática se você vai fazer esses exercícios aeróbicos que realmente fazem a diferença na sua vida. Então, você vai ficar... e você não vai ficar pensando em coisa negativa. 1 minuto, isso daí fez com que eu recuperasse a minha clareza emocional. E aí eu voltei andando para casa. Eu penso assim, né? Acho que eu tava a 1 quilômetro da minha casa, né? Por isso que eu tava em pânico desse jeito. Tava 1,5 quilômetros, mais ou menos. Então, ao invés de perder o controle, né? Eu podia gritar, eu pensei em gritar e chamar alguém, mas não ia adiantar de nada. Por isso, fiquei lá na minha. E até mesmo se chegasse alguém, a pessoa ia como eu falei para você lá na primeira aula, né? A pessoa ia ficar com pena de mim. Eu não queria sentir que as pessoas sentissem pena de mim, eu só queria que as pessoas me aceitassem e me apoiassem. Mas aí isso daí é assunto para outra hora. Então, voltei andando para casa sem nenhum problema. Continuo correndo até hoje. E de vez em quando dá uma ansiedadezinha, mas eu sei que isso é bom. E o resultado, aí que vai vir. Por que correr ou fazer exercício aeróbico é tão bom para quem tem ansiedade e para quem tem síndrome do pânico? Porque você está, primeiro, desfazendo essas memórias de sobrevivência, que é batimento acelerado significa morte. Você está desfazendo isso. Você está fazendo que o seu coração bata mais devagar quando você está descansando. E também você está fazendo com que o próprio coração produza hormônios de calmaria. Depois que você está fazendo um exercício físico bem profundo, mais uma vez John Jay que falou isso aí no livro dele. E ele percebeu, né? Depois se ele tirasse o sangue ali das pessoas que estão fazendo exercício físico, chegasse lá, estivesse relaxando, ele viu que o coração ele soltava um hormônio chamado AMP. E esse AMP é relacionado a relaxamento das veias e das artérias. Então, relaxamento profundo para você, ó, ficar tranquilão. Então, você tendo cada vez mais hormônios da calmaria dentro de você, você vai poder controlar a sua ansiedade e o seu pânico quando realmente importa. Entende? É causar de uma forma consciente para você não sofrer as consequências. Talvez isso não seja o suficiente para você, é por isso que tem muitos outros benefícios e eu vou falar de 2 outros grandes benefícios que você vai ter se você se exercitar, que não tem nada a ver com a sua saúde física, mas apenas com a sua saúde mental e vai te ajudar no controle emocional e acabar com a ansiedade, também síndrome do pânico e também depressão. Quando você se exercita, você produz uma coisa chamada em inglês BDNF, que em português a tradução é fator neurotrófico derivado do cérebro. Eu vou falar BDNF aqui porque é mais fácil de você entender.
No entanto, essa sigla científica aí é muito estranha, né, Roberto? Eu entendo, mas eu vou te dizer o que basicamente essa partícula ela faz. Ela basicamente cria novos caminhos nervosos no seu cérebro. Ela melhora e até mesmo faz crescer novas sinapses e te ajuda a aprender mais rápido e assim controlar melhor suas emoções. Lembra que o nosso objetivo aqui é quebrar essas memórias de sobrevivência que causam ataque de pânico, que causam raiva, que causam essas emoções negativas em você e construir memórias novas? Memórias relacionadas a coração batendo rápido é normal. Formigamento nas mãos é normal. Quanto mais você se exercitar, mais rápido essas mudanças vão acontecer no seu cérebro. Se você não se exercita, principalmente se você já passou dos 25 anos, sinto muito. Tudo que você aplicar aqui vai demorar muito mais para você ver as mudanças na sua vida. Por isso que tem outros benefícios, mas eu vou falar outro benefício fantástico para você. Todo mundo fala aí das endorfinas, né? Quando você está se exercitando. Uau, as endorfinas, elas são maravilhosas. Só que quando você, no meio do exercício, na verdade você está causando estresse muito grande no seu corpo. Então, para regularizar e colocar o seu corpo num estágio de homeostase, né? Aquele estágio não, estado de homeostase, o seu corpo, o seu cérebro, ele vai produzir outro tipo de endorfinas que na verdade são chamadas de dinorfinas. Essas dinorfinas, elas causam um desconforto em você, mas quando você sai do desconforto, elas se ligam com as endorfinas, ou seja, elas criam mais transmissores de endorfinas no seu cérebro, aumentando assim a sensação de bem-estar após o exercício. É por isso que você pode ver que eu estou com o cabelo um pouquinho maior aqui, porque eu estava editando esse vídeo agora, e depois que eu fiz o exercício, né, 2 dias depois de ter gravado o vídeo, depois que eu fiz o exercício, eu pensei, eu tenho que compartilhar esse conhecimento com eles, porque realmente você pode ver aqui, eu acho que dá para perceber que eu estou muito melhor agora do que na aula, por assim dizer. Gravei assim que eu dormi, não vou mais fazer isso, e nas próximas aulas vamos melhorar a qualidade. No entanto, antes de nós passarmos para o próximo ponto, e até mesmo eu vou repartir esse vídeo aqui em 2 e vou deixar que você pense aí bem em que exercício aeróbico você pode fazer para fazer o seu coração bater rápido, pelo menos 3 vezes por semana, tá? Se você estiver apressado e quiser ver o resultado imediato na sua vida, então todo dia. Lembrando que naquela pesquisa do Dr. John Jay, o único efeito negativo que as pessoas que colocaram o tratamento dele de correr em prática era dor no músculo e dor no joelho. Tirando isso, eles não tiveram nenhum efeito colateral negativo. Então você pode ver que vale super a pena. Beleza? Então, fico por aqui. Compartilhe esse conhecimento com quem você conhece e chame alguém para fazer exercício com você, para você não se desestimular de fazer isso, tá? Não assistiu ainda os outros vídeos? Pode assistir os outros vídeos aqui. Forte abraço. Até mais.